A Lido Finance é um dos protocolos mais promissores para o próximo ciclo de mercado. E por esse motivo, eu fiz uma análise completa, te explicando tudo sobre esse protocolo, sobre esse setor e também sobre os seus principais riscos e problemas que ele pode ter ao longo do próximo ciclo. Então, se você investe em Lido Finance, está pensando em investir em Lido Finance, é fundamental que você assista esse vídeo até o final para ter todos os insights e toda a informação dessa análise. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise sobre Lido Finance. O primeiro ponto para a gente compreender é por que Lido existe. Basicamente, a gente teve uma grande atualização recentemente na Ethereum, que foi o Demerge. Essa atualização concluiu a mudança da Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Agora você pode travar seus Ethereums e validar a rede, e através desse processo de validação acumular yield, ou seja, renda passiva através dessa estrutura. Essa estrutura vem sem riscos? Não. Você precisa ter capacidade técnica para conseguir se posicionar da forma correta com esse protocolo. E aí que entra a grande sacada da Lido. A Lido é um protocolo de Liquidity Staking, que basicamente tem três funções primordiais. A primeira função é a facilitação técnica para você acessar a dinâmica de staking. Ao invés de você ter que configurar seu próprio nó, fazer todas as estruturas para conseguir acessar esse serviço, você tem isso já feito pela Lido, porque a Lido tem um conjunto de parceiros que vai realizar essa operação para você e cobrar uma pequena taxa por isso. Segunda grande função da Lido. A questão do staking hoje, ela pode ser muito inacessível para diversos investidores, porque você precisa de pelo menos 32 Ethers para conseguir fazer um nó de validação. A Lido também resolve essa segunda dinâmica, justamente permitindo que você coloque qualquer fração de Ether em staking por conta de ter uma estrutura de pools de staking. Então essa é a segunda grande inovação que a Lido traz. Por fim, ela traz uma terceira grande inovação, que é o Liquid Staking. Basicamente, como funciona o modelo da Lido. Como vocês podem ver aí na tela, no momento que você envia seu Ether, você recebe um certificado associado a esse Ether, que é o ST Ether, é o Ether da Lido, que basicamente é um Ether que está rendendo staking e que você pode utilizar para fazer operações nos mais variados mercados de cripto. Um ponto interessante dessa estrutura é que hoje esse é o maior ativo, por exemplo, que é utilizado como colateral dentro da Aave, o principal protocolo de empréstimos do mercado de cripto. Então perceba que essa estrutura de staking líquido da Lido está sendo amplamente utilizada e ela gera o que a gente chama de eficiência de capital, porque ao invés de você ter que manter aquele capital todo travado para ganhar o yield, você tem o capital travado, mas você ainda continua conseguindo utilizar ele. Então é como se ele começasse a criar um sistema de títulos de dívida ali associado a Lido, que basicamente foi uma das bases para a construção do mercado financeiro moderno. Então realmente é uma aplicação muito útil e muito importante. Mas também esse terceiro ponto talvez vai ser o ponto de risco associado ao protocolo. Então, compreendida essa dinâmica, quais são os três grandes aspectos positivos da Lido? Primeiro aspecto é essa dinâmica justamente de eficiência de capital. E um ponto importante é que, como ela foi um first mover, ou seja, um dos primeiros players que trouxe essa dinâmica de liquid staking, ela conseguiu acumular muita liquidez no STET. Com isso, faz com que outras soluções de liquid staking não sejam tão atrativas. Por quê? Porque não é fácil trocar, não é fácil fazer empréstimo, não é fácil usar aquele capital para operações financeiras, que é a finalidade final dele. Então isso constrói um grande diferencial na Lido. É importante lembrar que os principais usuários da Lido vão ser grandes players que querem utilizar justamente os recursos financeiros da estrutura, e não necessariamente aquele investidor varejo que vai colocar pouquinho capital. Por isso que essa dinâmica de liquidez e o fato dela ser first mover é um primeiro grande diferencial. O segundo ponto é a sua estrutura técnica. A Lido hoje conta com mais de 30 validadores distribuídos ali entre diversas empresas que são muito boas nesse processo. Então, isso também é um outro grande mérito da Lido, que ela conseguiu desenvolver uma estrutura técnica e confiável, tendo uma boa reputação no mercado. Por fim, a terceira grande vantagem dela é a barreira de entrada nesse setor. Como eu comentei anteriormente, pelo fato dela ter sido first mover e ter a maior liquidez no mercado, isso dificulta e muito que um concorrente consiga competir à altura com a Lido. E aí a gente percebe isso, por exemplo, através da Rocket Pool, que tentou trazer uma solução muito similar à Lido, mas não conseguiu, dado a sua dinâmica de liquidez. Entretanto, a gente tem alguns pontos para refletir negativamente na Lido. A primeira questão
é a questão do risco de contratos inteligentes e validadores. A Lido ainda não tem uma política tão clara assim, caso um validador sofra o famoso slashing, ou seja, ele atue de forma maliciosa ou às vezes até tenha algum problema de conexão, de estrutura e faça com que os clientes percam Ethereums por conta de ser punido pela rede. Então a Lido não tem uma estrutura assim. Além disso, é um protocolo que concentra muito capital. Hoje, o maior TVL, ou seja, a quantidade de capital travado em um contrato inteligente, é associado à Lido. E isso constrói um grande risco de contrato inteligente, porque muitas pessoas vão tentar burlar esse contrato de alguma forma e tentar drenar esse STET. Então a gente tem um segundo risco significativo. Por fim, a concentração de capital na Lido como um único player desse processo de validação do Ethereum cria um risco de moral hazard, além de um risco sistêmico. Como assim? O que é o risco de moral hazard? Basicamente é que se a Lido falhasse, a Ethereum teria que talvez refletir se ela aplicaria de fato a punição na Lido. Por quê? Porque isso poderia impactar muitos investidores e gerar um impacto sistêmico no mercado que está utilizando ali o STET de forma alavancada. Então a Lido começa a ser um grande ponto de alavanca e até mesmo um player que gera uma pressão negativa no Ethereum, gera uma insegurança dentro da estrutura do Ethereum. Então esses dois são os maiores aspectos negativos da Lido. Posto isso, vamos analisar então ela para o cenário de 2024 e 2025. O primeiro ponto que é importante da gente entender é que a partir do demerge, como vocês podem ver no gráfico aí, a gente tem as taxas de staking sendo variadas de acordo com a atividade na rede, porque parte da remuneração dos validadores vem ali das taxas da rede. Então isso, por si só, já faz um potencial muito grande de crescimento da Lido. E mais do que isso, depois do Shanghai Fork, como vocês também podem ver aí, o aumento do interesse de staking foi significativo. Isso sinaliza também um ponto muito positivo para a Lido, porque agora os saques estão liberados na Ethereum. Mas mais do que isso, a gente ainda está falando de um mercado que pode crescer de 2 a 3 vezes, justamente porque Ethereum ainda tem só 20% de staking, enquanto um ecossistema normal tem de 40% a 60%. Então existe um espaço bem interessante para o crescimento da Lido. Então, pensando de forma muito simples, de pontos positivos, a Lido tende a ser um ativo que vai estar posicionado em uma das melhores narrativas do mercado, que é a questão de liquid staking. Ela tende a ver um crescimento do interesse no mercado de staking à medida que o interesse na Ethereum aumenta. Ela gera essa eficiência de capital e hoje ela possui quase que um oligopólio desse mercado. Então, esses são os pontos que vão ser alavancas de crescimento para essa solução. Entretanto, nem tudo é um mar de rosas. E por isso, a gente precisa avaliar os pontos negativos da Lido. Só antes disso, eu queria te mostrar uma coisa. Tá vendo aí na tela? Essa foi a minha análise de Lido que eu liberei na carteira dos assinantes do OnCrypto Pro. Mas outras pessoas também tiveram acesso de forma gratuita. Sabe como? Elas estavam inscritas no Crypto Today. No Crypto Today eu expliquei basicamente toda a minha análise de Lido para o pessoal que estava inscrito. E era 100% gratuito. Você recebia no teu e-mail se você tivesse inscrito. Então, se você ainda não é inscrito no Crypto Today e não recebe minhas análises gratuitas, você tem que se inscrever agora. Então, para esse vídeo agora, aproveita, clica no link que vai demorar menos de um minuto para você ficar à frente de todo o mercado. E também aproveita, deixa o like e se inscreve no canal se você acabou de conhecer o canal. Mas beleza, vamos voltar para a análise. Então, Orlando, você falou que nem tudo são flores. Por quê? Porque a gente também tem que considerar os aspectos negativos da Lido. Primeiro, a Lido tem uma grande dependência hoje do ponto de vista de receita da Ethereum. Basicamente, ela é a principal solução de liquid staking da Ethereum e em uns outros ecossistemas ela não conseguiu amadurecer e não conseguiu se tornar tão relevante. Com isso, esse é talvez o ponto que pode travar o seu crescimento, porque a Ethereum vendo esse risco moral e esse risco sistêmico construído pela Lido pode ali brecar o seu crescimento e podem existir políticas de mudança no próprio staking da Ethereum para evitar essa questão. Inclusive é algo que o próprio time da Ethereum já está discutindo. Então esse talvez seja o ponto mais negativo da Lido. Agora, olhando pela ótica de tokenomics, a gente também tem que ter alguns pontos a considerar. Primeiro, que o tokenomics da Lido é um tokenomics adormecido. Ela direcionou grande parte do seu capital para investidores e para a sua tesouraria. Ela está distribuindo esse capital, mas hoje o seu token não tem muita utilidade. Hoje, de fato, 5% da receita que o protocolo gera vai para a tesouraria do protocolo, mas não existe nenhuma distribuição de dividendos ou nada do gênero para os token holders. Eu entendo esse processo justamente por conta da instabilidade regulatória que existe hoje no mundo de cripto, que dificulta essa dinâmica. Mas é um ponto para a gente relembrar e reforçar.
provavelmente, apesar dela se destacar do ponto de vista de narrativa, o token em si não vai ter nenhuma estrutura que vai gerar essa ampla expansão, essa ampla valorização. E também vai ter alguns riscos regulatórios. Então, resumindo a questão de Lido pensando no próximo ciclo. É um case bom? Sim, porque ela tem o oligopólio de um dos maiores setores do mercado de cripto, que tende a crescer de 3 a 5 vezes em Ether no próximo ciclo. Ela tem uma grande barreira para a entrada de concorrentes e ela tem um modelo de receita recorrente e estável que vai ser perene em qualquer momento do ciclo do mercado. Então, esses 3 pontos são perfeitos para a Lido. Mas quais são os pontos que ela precisa melhorar? Primeiro, resolver o risco de dependência da Ethereum, buscar uma forma de conciliar esse risco sistêmico e esse risco moral associado a ela, por conta da alta concentração de staking dentro da rede da Ethereum, e também ajustar a questão do excesso de alavancagem, dado que o STET hoje tem uma colateralização 1 para 1 para o Ether. Então, se rolasse um evento de slashing, provavelmente isso geraria um impacto muito negativo no mercado, dado que o mercado precifica de forma similar. Então, isso poderia ser um ponto ali de alerta. Por fim, o último ponto é o risco regulatório. Dado que ela faz essa dinâmica de yield, ela provavelmente vai sofrer uma pressão regulatória. Então, se você investe em Lido, você tem que considerar esses pontos. Da minha visão, hoje Lido faz parte, sim, da minha carteira. Então, é um protocolo que eu acho interessante, que eu tenho posições, mas eu sempre estou ajustando a esses pontos de ter um tokenomics dormente, ter esse risco regulatório e ter essa estrutura que ela pode ter parte do seu crescimento reduzida justamente por esse risco moral associado à rede Ethereum. Mas me conta aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Outra coisa, não se esquece de inscrever no Crypto Today, tá no primeiro comentário na descrição. Não perde tempo, vai demorar menos de 1 minuto para você ter os melhores insights do mercado de cripto. E me conta aí que outros ativos você gostaria que eu fizesse um vídeo de análise completa como esse. Deixa aí nos comentários que vai ser um prazer trazer a análise para você. Um abraço e até logo.